Olá pessoal, meu nome é Vanessa Molfron, eu sou fonoaudióloga, consultora de amamentação e eu tenho um compromisso com você, que é te ensinar a usar o laser na área de amamentação de forma assertiva e eficaz. E eu tô falando isso porque há 8 anos eu pesquiso sobre esse recurso, há 6 anos eu comecei a trabalhar com ele na área de amamentação, quase 6, a partir de uma vivência pessoal que eu tive com o nascimento da minha primeira filha. Então eu já utilizava esse recurso em outras áreas da minha profissão e quando eu tive uma experiência pessoal com ele de auxílio em um momento difícil da minha amamentação, eu decidi que outras mulheres precisavam se beneficiar desse recurso e que mais profissionais da área de amamentação precisavam ser capacitados para isso. Então eu tenho um compromisso de capacitar e de levar sobre esse recurso a outros profissionais, mas utilizando de forma ética, responsável. Então, se você quer saber como o laser pode auxiliar nas dificuldades de amamentação, não perca essa aula 100% online, 100% gratuita, que vai acontecer nessa quinta-feira, às 19 horas. E para vocês se inscreverem, já disse, o link está na bio. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho, para você que já usa o laser especificamente, né? Ou para você que quer entender um pouquinho desse universo, por que existem alguns sabotadores que atrapalham aí no nosso benefício ou nas respostas que esse recurso pode dar pra gente. Recentemente eu estava num grupo de WhatsApp e uma consultora queria vender o equipamento dela porque ela falou que ela não estava tendo respostas positivas, que todo mundo via, e que ela não estava assim achando que esse recurso estava fazendo de fato uma diferença na vida dela. E aí a gente conversando um pouquinho, a gente pôde perceber, e ela também até desistiu da venda, de que faltava ali um pouco de algo que é fundamental, que era raciocínio clínico. E eu não estou me referindo ao raciocínio clínico para montar o protocolo de laser, eu estou me referindo ao raciocínio clínico da fisiopatologia, do problema que a gente está atendendo. Por exemplo, a gente tem aí, por volta do terceiro, quarto dia após o parto, o período da apojadura. Para quem não é da área de amamentação, para quem tá meio perdido aí no termo, é aquele momento onde ocorre a descida do leite. Então a gente tem um aumento do volume das mamas, a gente tem uma distensão tecidual e um leve aumento da produção de leite, da quantidade mesmo de leite, porque à medida que o bebê vai crescendo, ele vai aumentando também a sua demanda. Esse processo de apojadura, ele é um processo fisiológico, porém ele traz componentes inflamatórios e sintomatologias de processos patológicos. Então, como ocorre uma congestão vascular, uma congestão linfática, um aumento ali desse volume da mama, a gente tem uma distensão tecidual que gera dor, que gera calor, que deixa a mama avermelhada, que gera o edema que eu falei. Então, a gente tem componentes ali inflamatórios que geram, como eu disse, inclusive a dor. E eu não posso pensar, então eu tenho o laser que tem um efeito analgésico muito potente, quando eu uso na fissura ele é maravilhoso, mas levar esse raciocínio do protocolo lá da analgesia para fissura mamária para o raciocínio de uma apojadura. Na fissura mamária, a gente trabalha com um princípio da analgesia que é o bloqueio neuronal. Eu tenho uma área muito pequena que está lesionada e que com isso, quando eu coloco o laser ali em uma intensidade um pouquinho mais alta, com uma quantidade de energia um pouco mais alta, eu consigo bloquear essa condução nervosa, eu consigo fazer com que o meu tecido nervoso não conduza tanta dor e isso gera uma analgesia, um alívio dos sintomas para a mulher. Só que eu não posso ter esse mesmo raciocínio num período de apojadura, onde a área que está desencadeando a dor, ela é generalizada. Eu tenho muitas vezes isso acontecendo nas duas mamas. Então, será que faz sentido eu aplicar um protocolo para analgesia que é localizado lá no mamilo, que é tão específico para uma lesão muito pequenininha, para uma área muito pequena cometida, eu levar esse raciocínio para quando eu tenho uma mama inteira dolorida, duas mamas doloridas? Então eu preciso entender o que está se passando ali naquele momento, naquela mulher que eu estou atendendo, para perceber como o laser pode me ajudar.
Então, nesses casos, por exemplo, da apojadura, o melhor raciocínio que eu poderia ter é o uso do laser como uma ação anti-inflamatória. E eu posso fazer sim uma aplicação local, talvez, mas eu posso me beneficiar do ILIB, que a gente não tem assim um estudo comprovado com mulheres em apojadura, mas a gente já tem outros trabalhos que falam das reações anti-inflamatórias que ele desencadeia no organismo. Eu posso fazer uma aplicação, por exemplo, nos linfonodos que drenam aquela região, para que a atividade linfática seja potencializada, para que a gente tenha um melhor fluxo ali naquela região e que toda manobra que eu vou fazer, toda intervenção clínica que eu fizer, que eu venha a fazer depois do laser, tenha um melhor resultado. Não é que elas vão deixar de ser feitas, a ideia não é substituir, a ideia é agregar, mas a gente precisa então entender o que eu estou fazendo, tanto com laser, sim, isso é muito importante, mas principalmente com aquilo que eu estou me propondo a tratar. Então, de novo, eu não posso pegar um protocolo de analgesia, que eu aprendi, o que eu vi no livro, o que eu vi no aplicativo, para tratar dor decorrente de trauma mamilar e achar que ela se aplica a um protocolo de apojadura, a uma dor lá de uma mulher que está ou nesse período de apojadura, ou que está, sei lá, com uma mastite, ou que está com um engurgitamento mais sério, né, patológico, ou que está com uma obstrução de ducto. Não dá, a gente precisa entender a fisiopatologia para a gente entender como aquele mecanismo do laser vai agir no problema que eu tenho, tá? Então, fica aqui de resumo, o primeiro sabotador que a gente tem aí para não ter um uso eficaz do laser é não conhecer a fisiopatologia daquilo que a gente se propõe a tratar e não ter raciocínio clínico para lidar com isso, tá? Então, basta conhecer o manejo vai ajudar, vai auxiliar, sim, mas se eu quero utilizar o recurso, não adianta eu saber só ali o beabá de, para isso eu vou usar essa estratégia. Não, a gente precisa estudar e conhecer a fisiopatologia, tá? Então, se você quer entender um pouco como funciona essa lógica, quais são os efeitos terapêuticos que o laser pode proporcionar e como ele pode agregar na sua prática clínica na área de amamentação, não deixe de se inscrever. São vagas limitadas por causa da plataforma que a gente utiliza, então corre o link, tá lá na bio e a gente se encontra quinta-feira às 19 horas. Mas antes disso, amanhã eu volto aqui e falo sobre o segundo sabotador que a gente tem para o uso eficaz do laser aí, tá bom? Beijos para vocês e até amanhã.